Glória a Jesus, glória a Jesus. Diante disso, eu digo para você, não tem lugar melhor para estar, não tem agenda mais importante do que nós congregarmos, estarmos juntos, recebendo aquilo que Deus tem para nós. Às vezes é uma palavra de Deus decisiva que muda completamente o nosso destino. Então não tem nada mais importante do que, como corpo de Cristo, nós nos reunirmos para exaltar o Senhor, glorificar o Senhor e para receber dele aquilo que ele tem preparado para nós, no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dar sequência aqui na palavra, na série que nós começamos a semana passada, com esse tema, fruto do Espírito. Se por acaso você não assistiu a primeira palavra, onde nós colocamos uma base para a revelação que Deus quer trazer nas nossas vidas, eu te aconselho a ir lá no nosso canal no YouTube, assistir essa primeira palavra da série, e eu quero continuar aqui falando com você, baseado na palavra de Deus. Essa palavra, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versos 16 a 26, nós temos baseado toda a série nesse texto, onde Paulo trata e fala sobre esse assunto. Então vamos lá. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então aqui nesse texto o apóstolo Paulo, ele desenha como que dois tipos de árvores, que nós vamos ver aqui na tela, onde uma das árvores representa exatamente aquilo que o mundo vive, a sociedade vive, desde o pecado de Adão. Nós vemos aqui do lado direito, o que a Bíblia então chama obra da carne. Então essa é a vida humana natural. Isso é o máximo que nós conseguimos com a nossa própria força, vivendo a nossa vida de forma natural. É isso que nós conseguimos. Só que do outro lado, nós temos o fruto do Espírito. E é muito claro, aqui a Bíblia diz que é fruto do Espírito. Não é obra humana, não é o esforço humano, não é a religião que promove isso nas nossas vidas, mas é o próprio Espírito Santo, que aquele que nasceu de novo recebe esse Espírito Santo produz essas coisas na nossa vida. Então fidelidade, mansidão, bondade, amor, paz, longanimidade, alegria, domínio próprio e benignidade, que são as 9 características do fruto do Espírito. E é importante então nós olharmos para esse quadro, para nós sabermos do privilégio que nós temos como cristãos, nascidos de novo. Nós possuímos o Espírito Santo e Ele quer produzir isso nas nossas vidas. Agora é importante nós entendermos, nós já falamos bastante a semana passada, que o nosso papel em tudo isso é crucificar as obras da carne. É inutilizar essas obras da carne, é dizer não para essa tendência maligna que nós trouxemos desde o pecado de Adão. O homem vem carregando essa natureza carnal, caída, que naturalmente, sem esforço, produz essas coisas. É algo que é só deixar fluir.
Como diz a música de um filósofo brasileiro bem conhecido, que diz: vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí. Se quiser deixar a vida levar, a vida leva eu. É isso que vai adquirir a vida, a família, a vida emocional. Vai virar exatamente o que essa árvore seca nos mostra, que é o fruto daqui das obras, melhor dizendo, da carne. E o interessante é que à medida que nós nos convertemos, então, nós temos o potencial já dentro de nós de produzir isso aqui, porque é o Espírito Santo que produz. Mas ainda nós carregamos aquelas obras da carne e ganhamos o poder do Espírito para crucificar, para militar contra essas obras da carne. Aí um outro ponto importante, que nós já falamos sobre isso, é que a Bíblia nos diz, e nós acabamos de ler, que o Espírito luta contra a carne. Então aquela área, que é a área humana, natural do ser humano, nós ganhamos ainda o Espírito Santo para militar e batalhar contra essa obra da carne. E quando nós então entendemos isso, nós vamos viver a nossa vida nessa terra sempre dizendo não para essas características malignas. Essas características que são a tendência humana, os desejos humanos que nós carregamos. E é importante também nós entendermos que toda vez que uma dessas características da carne, ela se manifesta, ela inibe uma ou mais características do Espírito. Por exemplo, se alguém decide pela inimizade, pela discórdia, pela mágoa, naturalmente essa pessoa está matando da sua vida um dos aspectos do fruto do Espírito, que é a paz. Paz e mágoa não podem habitar no mesmo lugar ao mesmo tempo, não tem jeito. Não tem jeito. Se alguém tem mágoa, não vai ter paz. Se alguém tem ódio, não vai ter amor. Então essa praga, ela mata a frutificação do Espírito. Por isso que infelizmente é possível alguns cristãos, apesar de serem cristãos, viverem aspectos da sua vida de ausência da manifestação do fruto do Espírito, porque estão acalentando e acobertando a obra da carne. Toda vez que a obra da carne se manifesta, naturalmente é uma praga que vai inibir a manifestação de um dos frutos do Espírito, ou das características do fruto do Espírito. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós cultivamos o fruto do Espírito, esse próprio fruto do Espírito vai expulsar a obra da carne. Se nós, por exemplo, cultivamos o perdão, a amizade, a bondade, isso vai expulsar a falta de paz, vai expulsar aquela angústia que havia lá dentro. Então há sempre essa guerra e nós precisamos estar cientes disso, porque nós vamos decidir, nós vamos definir qual vai ser o final dessa história. É como um ringue onde tem dois lutadores e nós estamos ali como juiz. Nós vamos decidir quem vai ganhar essa batalha. E nós sabemos que o Espírito Santo que habita em nós, ele é infinitamente mais poderoso do que a obra da carne nas nossas vidas. Quando a Bíblia fala, por exemplo, Jesus dizendo sobre a sua missão, ele diz que o diabo veio matar, roubar e destruir, e Jesus diz: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que é vida abundância? É exatamente a plena frutificação do Espírito nas nossas vidas. Isso é vida abundante. Isso é vida abundante. Quando a gente fala de vida abundante, algumas pessoas pensam, por exemplo, em muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, como é a música que cantava de final de ano. É maravilhoso isso, ok, mas quem produz todas essas coisas aqui não é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o Espírito Santo que produz dentro de nós. Então a vida abundante é uma frutificação plena. Eu não sei se você talvez já tenha lido a esse respeito. É muito interessante que o mundo propaga que alguns multibilionários, os caras chegam no nível de ter bilhões de dólares na sua conta. Empresas como, por exemplo, Microsoft, Apple e tudo mais. Os donos dessas empresas, normalmente, eles quando chegam perto ali da velhice, normalmente, você pode avaliar isso, é um fato que acontece comumente. Normalmente, eles formam uma fundação filantrópica
E eles pegam boa parte do seu recurso, e às vezes a maior parte do seu recurso, e eles despejam nessas associações filantrópicas, e eles escolhem um alvo, às vezes para matar fome na África, ou cuidar de alguma área hospitalar e tudo mais, obras de caridade. Você já deve ter visto isso, isso é muito comum. E por que as pessoas fazem isso? Eu acredito que fazem isso porque estão buscando o fruto do Espírito, que a riqueza não produziu. O cara chegou no nível de bilionário, mas ainda continua com falta de paz. Continua não tendo a alegria no coração. Aí ele parte para a filantropia, para ter algum alívio interior. Só que eu tenho uma notícia para você. Você não precisa esperar chegar a ser bilionário para ser um filantropo ou para ser uma pessoa generosa. Basta nós começarmos a cultivar o fruto do Espírito, que aquilo que você talvez acha que ganharia com tudo isso, você já tem dentro de você já, que é amor, paz, alegria, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso nós já temos dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Ter muito dinheiro é muito bom, glória a Deus, e Deus também pode dar, mas nós não vamos buscar o dinheiro para adquirir isso, que só o Espírito Santo produz na nossa vida. Você quer paz, segurança, quer alegria? Não é o dinheiro que vai dar, o Espírito Santo. O caminho é outro. E assim, então quando nós começamos a entender isso, nós vamos entender que o papel do Espírito Santo, então é produzir o fruto. O nosso é de combater as pragas e cultivar o fruto do Espírito. Então o papel do Espírito é produzir o fruto. O nosso é combater as pragas e cultivar o fruto do Espírito. Amém? Você está comigo? Tudo isso é uma base para nós entrarmos. Agora a gente vai começar hoje, vamos falar aqui sobre como cultivar o fruto do Espírito. E a partir da semana que vem, nós vamos entrar nas características do fruto do Espírito, que é algo maravilhoso, que nós já temos dentro de nós, mas que o Espírito Santo vai trazer um despertar dessa frutificação máxima nas nossas vidas. Então, vamos lá, como cultivar o fruto do Espírito? A primeira coisa, eu sei que não é novidade para você, mas é o relacionamento com a palavra de Deus. Relacionamento com a palavra de Deus. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta palavra é o evangelho que foi anunciado a vocês. Então o apóstolo Pedro, ele traz aqui uma revelação muito importante. Essa nova natureza que nós temos, ela veio a existir de uma semente, e essa semente é a palavra. A palavra de Deus, ela, assim, de uma forma muito maravilhosa, ela nunca degenera. Tudo à nossa volta degenera. Tudo à nossa volta. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes eu e a Márcia, a gente dá risada, porque encontra com amigos de infância, e que a gente não vê desde a infância, né? E aí você olha para a pessoa, você fala, uau, como essa pessoa envelheceu. Aí a gente olha um para a cara do outro e fala, bom, ele envelheceu, a gente também envelheceu. Ele deve estar tendo a mesma reação com a gente, né? E a gente olha, por quê? Porque nessa vida tudo degenera. Um carro novo que você compra, cheirando novo, vai passar um tempo, ele deixa de ser novo e vai degenerar. E tudo vai se corromper. Mas a Bíblia diz que dentro de nós há uma semente que não degenera, que é a palavra. E nós nascemos dessa semente. Então a nossa natureza nova não degenera. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Então a nossa nova natureza, ela tem uma essência de jamais degenerar. É quase impossível a gente imaginar isso, né? Mas é algo que não é só permanente, mas ele vai sempre sendo melhor a cada dia. Por isso que esse é o projeto de Deus para você. Você ser melhor a cada dia que passa, você ser uma pessoa melhor, porque é uma natureza desabrochando dentro de você. Mas se a natureza, a essência, a gênese da nova criatura é a palavra de Deus,
Nós precisamos continuar nos relacionando com esta palavra, para que nós possamos continuar crescendo e sendo aperfeiçoados. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então nós somos uma nova criatura. E eu quero só relembrar aqui algo que é muito falado aqui nesse púlpito. Eu quero usar uma figura hoje para ficar ainda mais claro o que é uma nova criatura. Se você pega, por exemplo, uma fruta na fruteira, que você de repente esqueceu lá, seja uma banana, você percebe que ela começou a se corromper, né, a se degradar. É impossível você restaurar uma banana que começou a apodrecer. É impossível. Você pode até colocar ela na geladeira, a geladeira pode diminuir um pouco a velocidade de degradação, de apodrecimento, mas não reverte, jamais. Não tem como reverter. Então começou a corrupção, essa corrupção vai, até consumir tudo. Isso é o que o pecado produz na nossa vida. Agora, a palavra de Deus nos criou então, porque a obra de Deus na nossa vida não é consertar aquilo que estava apodrecendo, mas é fazer uma nova criatura. Nós fomos regenerados, feitos de novo a partir da palavra de Deus. Então nós somos uma nova criatura. E à medida então que nós nos alimentamos da palavra de Deus, queridos, à medida que nós nos alimentamos da palavra, essa nova natureza vai desabrochando na nossa vida. Ela vai desabrochando, e isso tudo acontece pela fé, como Gálatas 2:20 diz. Assim, Gálatas 2:20, logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ou numa outra versão diz a fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então essa palavra, à medida que nós nos alimentamos, ela gera fé sobrenatural. Ela carrega essa fé que gera salvação, mas ela gera a santificação. Então não é a força humana, é o nosso relacionamento com a palavra que faz essa frutificação fluir nas nossas vidas, esse relacionamento. E por último aqui, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz assim: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças nascidas de novo, ou recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Então, o que produz o crescimento e o aparecimento desse fruto? O relacionamento com a palavra. Desejar o leite genuíno. Essa semana me chegou à mão uma pesquisa feita por uma revista chamada Lifeway. E essa pesquisa é um pouco chocante, mas ela serve para trazer uma realidade para nós como cristãos. Porque, queridos, vamos ser muito honestos aqui. E o que eu vou dizer aqui, eu creio que não é, e no nome de Jesus não é mesmo, a realidade da nossa igreja. Mas eu quero falar de uma realidade que acontece no mundo, especialmente no Brasil. O Brasil é um país onde o cristianismo tem crescido, inclusive os evangélicos estão crescendo, e há uma expectativa que em pouco tempo, em poucos anos, a maioria da população brasileira seja uma população evangélica. Ou seja, se é evangélico, porque recebeu a palavra de Deus, porque crê que Jesus é o Senhor, porque nasceu de novo. Só que, às vezes, a gente vê um crescimento muito grande de evangélicos, mas não vê uma transformação proporcional na sociedade. Aumenta o número de evangélicos, mas não diminui o número de divórcio. Não diminui o número da corrupção. O que está errado? O que está errado no meio de tudo isso? E essa pesquisa nos fala um pouco sobre isso. Uma pesquisa que eu recebi, ela diz o seguinte, que somente 32% dos cristãos que frequentam a igreja leem a Bíblia diariamente. 32%, significa que 78% dos cristãos não tem nenhum relacionamento com a palavra de Deus. 40% dos adolescentes cristãos, segundo essa pesquisa, nunca leram a Bíblia. 40% dos adolescentes. É aquela fase
onde está ali pronto para uma esponja para receber informações, para ser formado. Está recebendo de onde? De onde? Da universidade, dos professores nas universidades, dos colegas, porque 40% nunca leram a Bíblia. E o mais chocante dessa pesquisa, e para mim talvez seja a razão desse resultado ser tão ruim, e graças a Deus isso definitivamente não é uma realidade na nossa igreja, pela graça e misericórdia de Deus, mas o último dado aqui fala que 50,68% dos pastores e líderes nunca leram a Bíblia toda. Então como que eu posso subir aqui para pregar a palavra de Deus, mas sem ter relacionamento com a palavra de Deus? Eu digo isso pela graça de Deus, queridos. Tudo que nós pregamos aqui é aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Deus. Nós valorizamos a palavra de Deus. Então, apesar de serem nascidos de novo, o fruto do Espírito não aparece se não houver um relacionamento com a palavra. Porque a palavra carrega o poder de Deus, carrega a fé para a frutificação desse fruto do Espírito que está nas nossas vidas. O segundo ponto aqui, importante, nesse cultivo do fruto, é o relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento, uma amizade com o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz, segunda Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão. Numa outra versão fala amizade do Espírito Santo estejam com vocês. Então aqui fala sobre essa terceira característica, e é importante nós entendermos o porquê que a Bíblia fala de uma amizade com o Espírito Santo. Porque a gente já entendeu isso, mas onde é o trono de Deus? A Bíblia é clara em vários textos que fala que Deus, o trono de Deus é nos céus. E Jesus, depois da ressurreição, Jesus foi para onde? Ele foi também para os céus, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Mas Jesus diz para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então assim que Jesus ascendeu aos céus, ele liberou quem? O Espírito Santo para habitar na terra. Então nós entendemos que o trono de Deus está nos céus, o trono de Jesus é à direita de Deus, mas o trono do Espírito Santo é o nosso coração. O Espírito Santo está entronizado dentro de nós. Nós temos a terceira pessoa da Trindade que carrega todas as características da Trindade, as características celestiais, está dentro de nós. É Ele que produz o fruto, Ele é o produtor desse fruto. As características e a essência de Deus é produzido pelo Espírito. Agora o grande problema nosso, e eu vou me incluir nisso, queridos, é que muitas vezes nós vivemos como se o Espírito Santo não existisse. Tem um autor americano que ele fala que o Espírito Santo é o Deus esquecido. A gente lembra do Pai, a gente lembra de Jesus que derramou sangue por nós, mas a gente não lembra do Espírito Santo. E a característica principal do Espírito Santo revelada aqui pelo apóstolo Paulo é a amizade. Ele está pronto para se relacionar conosco, para falar conosco. A Bíblia diz que Ele que nos dirige por toda a verdade. Ele que fala ao nosso coração. A voz que nós ouvimos lá no nosso interior é a voz do Espírito que fala com a gente. A consciência que nós temos, muitas vezes, das coisas certas e coisas erradas, é o Espírito Santo que nos dá, porque a Bíblia diz que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para nós entrarmos nessa plena frutificação, que é a vida abundante, nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. E lembrar que Ele sendo uma pessoa, Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como ele é uma pessoa, ele se alegra e ele se entristece. E o interessante é que Paulo está dizendo aqui que nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo. E como nós entristecemos o Espírito Santo? Quando a gente o ignora. Não tem coisa pior do que ser ignorado. É ou não é? No relacionamento com uma pessoa, é horrível ser ignorado. É a crise, por exemplo, de muitos casamentos, onde a mulher se sente ignorada pelo silêncio do marido, porque o marido não fala com ela, porque o marido está lá de cara feia, e a mulher se sente mal, isso adoece a alma. É assim que acontece com o Espírito Santo, ele se entristece quando nós o ignoramos,
quando nós tomamos decisões e nós não consultamos o Espírito Santo. Decisões que vão muitas vezes levar a nossa vida distante do propósito de Deus. E às vezes uma decisão que a gente toma, e eu estou falando isso com conhecimento de causa. Uma decisão errada que você toma, às vezes você gasta 5 minutos para tomar aquela decisão. Depois você gasta 5 anos para consertar o erro que foi cometido. Quem já passou por essa experiência? Todos nós. Agora, se nós consultássemos o Espírito Santo ia falar no nosso coração: não fala isso, não faz isso. Mas por falta de relacionamento, a gente ignora o Espírito e entristece o Espírito. Mas Paulo também diz, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que mais do que entristecer o Espírito, ele dá um alerta muito grande aqui: não apaguem o Espírito. Então, entristecer é um nível, mas o apagar o Espírito é quando a gente vive uma vida como se ele não existisse. A gente apaga a ação do Espírito. Quem apaga a ação do Espírito, naturalmente vai viver na sua plenitude as obras da carne. A vida vai ficar seca, porque só o Espírito Santo produz frutos na nossa vida. Então esse é o segunda forma aqui de nós cultivarmos esse fruto, é nós termos relacionamento com o Espírito Santo. O terceiro ponto aqui para nós cultivarmos fruto com o Espírito Santo é a autodisciplina. Porque quando fala de obras da carne, irmãos, nós não podemos ser negligentes e preguiçosos. Nós precisamos ter autodisciplina. Olha o que Paulo diz a esse respeito, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 25 a 27. Paulo diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes ao ar. Agora presta atenção, Paulo está dizendo: eu tenho uma meta. E qual que é a minha meta? Olha o que ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está falando sobre autodisciplina. Disciplinar o nosso corpo. Disciplinar o nosso corpo. E na prática, queridos, o que isso significa? Se a gente não tem uma vida de oração, é por falta de disciplina. Ah, mas é assim, não sei o que orar e tudo mais. É falta de disciplina. Jesus, por exemplo, fala de algo muito interessante em Mateus capítulo 9, versículo 14 a 16. Ele diz assim: vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estarem tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, então eles vão jejuar. Vamos repetir isso: eles vão jejuar. Quem são eles aqui? Os discípulos, os cristãos. Está falando de mim e de você. Diz aqui: eles vão jejuar. E aí Jesus vai e explica: ninguém põe remendo novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Depois ele fala: não se põe vinho novo em odre velho. Então o que Jesus está falando? Sobre jejum. O jejum dos fariseus era como colocar um remendo novo, que é o jejum, numa roupa velha, que era a estrutura de vida que eles tinham religiosa. Não adiantava nada. Era só um esforço humano. Se não nascer de novo, o jejum não adianta nada. O jejum adianta muito. O jejum intermitente para emagrecer, ok, para deixar o corpo melhor. Hoje a medicina já fala a esse respeito, né, já ensina. Então tem benefícios para o corpo. Mas se não nasceu de novo, para o espírito não adianta nada. Mas quem nasceu de novo e jejua, a Bíblia está dizendo que é como um vinho novo derramado sobre um odre novo. Então nós somos nascidos de novo. A autodisciplina está ligado também a jejum. E jejum, queridos, vamos ser muito honestos e claro. Hoje nós temos todo tipo de jejum. Só que a Bíblia, quando fala de jejum, está falando abstinência de alimento. Quer dizer, para o corpo, você não vai comer. É abstinência de alimento, é tirar um período específico sem comer. Para quê? Para se dedicar à oração, para se dedicar à leitura da palavra.
Então isso traz autodisciplina. Mateus 26, 41, Jesus fala: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos aproveitar que a carne é fraca e vamos crucificar. Não vamos exaltar o poder da carne como algumas pessoas fazem, né? Deu uma escorregada, pisou na bola, pecou e sai aquela desculpa: a carne é fraca então porque você não crucificou. Nós temos o Espírito Santo que é forte, e ele vem alinhado conosco, com a nossa decisão, com a nossa autodisciplina, e vamos crucificar a carne. Mas aí entra a oração como uma autodisciplina que nós fazemos. São as disciplinas do Espírito para que nós possamos frutificar plenamente. E por último, queridos, o último ponto que eu quero colocar hoje aqui, sobre como cultivar o fruto do Espírito, é relacionamento com o corpo de Cristo. O lugar onde nós frutificamos depende de onde nós estamos plantados. Você pode pegar uma árvore maravilhosa, tem um potencial de plena frutificação, mas se planta no lugar errado, ela não vai dar fruto. Eu já contei para vocês a história de uma conhecida nossa, que foi para Santarém junto comigo, acho que lá em 2002, e trouxe uma mudinha de caju, e plantou no quintal dela, em Carapicuíba. E depois de muitos anos, ela falou: quero que você veja o meu pé de caju. E eu estava acostumado a ver cajueiro lá em Santarém, no cemitério, na rua, em todo lugar, caindo caju para todos os lados. E eu falei: então eu quero ver o seu cajueiro. Quando eu cheguei lá, era uma plantinha desse tamanho assim. Ela falou: olha, está aqui, ainda não morreu. Eu falei: pois é. Eu não falei para ela, mas pensei lá dentro, né? Mas também não frutificou, e pelo jeito não vai frutificar nunca. O problema está no caju? Não, está plantado no lugar errado. Está plantado no lugar errado. Isso levando em consideração, então, queridos, o que a Bíblia fala sobre conexão, sobre relacionamento com o corpo de Cristo. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu quero falar para vocês aqui algo muito importante sobre essa questão de congregar, de estar juntos. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver uma diferença enorme no Velho Testamento, do Velho Testamento para o Novo Testamento, no que diz respeito à família. Não sei se você já percebeu. Se você, por exemplo, se eu fizer a pergunta aqui: quem que é o pai de Isaac? A maioria talvez vai saber, que é Abraão. Talvez alguns vão chegar até a saber todos os nomes dos filhos de Jacó, que são os cabeças lá das tribos de Israel. A gente conhece, sabe quem é pai, quem é mãe, quem é irmão. Sabe? A Bíblia fala, começa mostrando exatamente a genealogia. Agora eu te pergunto: qual o nome da esposa de Pedro? Quem sabe? A gente sabe que ele tinha uma esposa porque a Bíblia fala que ele tinha uma sogra. Não dá para ter sogra sem ter esposa. Mas quem era a sogra? Pedro tinha filho? Não sei. Não sei. João era casado? Não sei. Por que essa diferença? Será que é porque Deus não valoriza a família? Sim, Deus valoriza a família, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Só que há uma diferença muito grande no Velho Testamento para o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque a família no Novo Testamento é a igreja. É chocante isso, mas nós precisamos falar. E aqui não é um desprezo à nossa família. Pelo contrário, nós temos a nossa família biológica, mas a Bíblia fala que nós como igreja, nós fazemos parte da família de Deus. Jesus respaldou isso quando ele estava lá pregando numa casa, e aí mandaram falar para ele: ó, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te esperando. O que Jesus fala? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão esses daqui que fazem a minha vontade. Então olha a diferença. Então eu não estou desprezando família, mas eu estou colocando a família espiritual nesse nível que ela precisa estar. Então ninguém vai florescer no seu pleno potencial, ter vida abundante, se não honrar relacionamento com a família cristã. O diabo, sabendo disso, ele criou uma classificação de cristãos hoje, que são os desigrejados.
tirando as pessoas dessa terra, onde elas poderiam frutificar. É interessante isso. Queridos, uma outra pesquisa que eu tive também contato essa semana, e tudo isso não é porque eu sou um grande pesquisador, vou pesquisar sobre esse assunto, é impressionante, mas vem na minha mão quando eu preciso falar sobre alguns assuntos. E essa é uma pesquisa muito impressionante, que é uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Harvard, que realizou um estudo com 724 participantes ao longo de 85 anos. Então não é qualquer pesquisa. Os caras eles continuam há 85 anos pesquisando para entender e responder uma pergunta. A pergunta é: qual o segredo da felicidade? Qual o segredo da felicidade? Eles começaram então pesquisando pessoas, 724, eles selecionaram essas pessoas entre os alunos de Harvard e também jovens de famílias humildes no subúrbio de Boston, nos Estados Unidos. E quais foram as conclusões que eles chegaram? 84 anos estudando, 85. Qual foram as conclusões? Primeiro, com relação às relações sociais. O estudo revelou que relacionamentos saudáveis e construtivos são fundamentais para a felicidade e o bem-estar. Pessoas com fortes laços sociais tendem a ser mais felizes, saudáveis e viverem mais. A importância do contexto emocional. A pesquisa avaliou a conexão emocional compartilhada, o sentimento de pertencimento e empatia são essenciais para construir relacionamentos profundos e duradouros. Com relação ao desenvolvimento das virtudes humanas, o estudo destaca a importância de virtudes como generosidade, perdão, paciência, amor para construir relacionamentos saudáveis. Foco em relacionamento, não em riqueza e fama, porque muita gente achava que os que foram mais famosos e ricos eram os mais felizes. Olha o que a pesquisa diz. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o estudo mostra que riqueza e fama não são os fatores principais para a felicidade. Em vez disso, são os relacionamentos significativos que trazem satisfação e bem-estar. E eu podia continuar lendo aqui pontos da pesquisa, mas todos eles respondem, o caminho ou o segredo da felicidade está em relacionamento de aliança. Em relacionamento. Por isso que, para sermos aquela árvore frutífera, onde os frutos do Espírito são evidentes, não tem outro caminho, se não for em comunhão, se não formos andando juntos. Aí entra o porquê que nós, por exemplo, como igreja, e não é só uma característica da nossa igreja como Past Church, mas é uma característica bíblica, porque Atos 2 mostra que logo depois da descida do Espírito Santo, a primeira coisa que eles fizeram é estar juntos. Perseveravam na comunhão. Perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os dias estavam juntos. Havia uma comunhão perfeita. Aí é o terreno fértil para o desabrochar do Espírito Santo. Queridos, tem muita gente cristão triste, cristão deprimido, cristão com um monte de doenças emocionais, que vão buscar a solução para isso em muitos lugares. E pode ser que a raiz seja até uma questão física, e eu não acho que isso é errado. Mas a primeira coisa que nós precisamos ir é para o básico. Como que anda o seu relacionamento? Você é uma ilha, se isola. Mas eu cultivo o relacionamento, mas é só com a minha família. É maravilhoso um relacionamento com a família. Mas para quando nós somos nascidos de novo, a nossa família é muito maior do que a sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua mãe, seu pai, seus irmãos biológicos. É muito maior. É muito maior. Nós ganhamos muitos irmãos e irmãs, pais e mães, com os quais nós precisamos preservar esse vínculo. Há uma figura também muito linda, a famosa história de Davi contra Golias. Davi, quando foi para o enfrentamento com Golias, a Bíblia diz que antes ele passou num riacho e ele escolheu 5 pedras. Ele escolheu 5 pedras. Eu estava lendo a esse respeito, ouvindo sobre isso. As pedras que Davi escolheu ele tinha que pegar pedras que fossem arredondadas, porque pedras pontudas ele não teria
ali precisão no tiro. Se fosse uma pedra pontuda, ele jamais acertaria a testa de Golias. Precisava ser uma pedra redondinha, para que ele pudesse ter precisão no tiro. Agora, como que uma pedra fica redonda? Atrito. Ele foi lá nesse riacho onde as pedras estavam lá, atritando umas com as outras, afiando umas às outras, arredondando umas às outras. Aí, essas pedras estavam aptas para acertar o alvo. Queridos, se nós abrirmos mão de relacionamentos, de amizade dentro do corpo de Cristo, por causa de atrito, nós estamos perdendo a oportunidade. O atrito é que vai nos aperfeiçoar, vai exigir de nós liberar perdão, vai exigir de nós nos humilharmos. Por isso, nunca desista do relacionamento. Pelo contrário, eu te peço, pela graça do Senhor Jesus, pelo amor de Deus, valorize relacionamento. Valorize as nossas pequenas reuniões, porque é o lugar onde nós podemos conhecer uns aos outros e amar uns aos outros, nos comprometer verdadeiramente uns com os outros. Esse é o riacho, onde as pedras são ali afiadas. Por isso nós precisamos incluir na nossa agenda o nosso life group. Um conselho que eu dou como pai. E olha, por último aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Irmãos, isso fazia parte do meu devocional. Quando eu li esse texto, já tinha lido 1 milhão de vezes, mas me saltou aos olhos. E me trouxe uma alegria muito grande no coração, esse princípio que você vai conhecer agora. Diz assim, 1 Pedro 3, 8 e 9. Diz, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos. Vamos repetir essa frase? Fraternalmente amigos. Misericordiosos, humildes, não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com palavras de bênção, pois para isso vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. Então aqui Pedro fala sobre fraternalmente amigos. O lugar onde nós temos que cultivar profunda amizade é dentro do corpo de Cristo. Às vezes tem pessoas que caminham junto com uma multidão, mas não conseguem listar 2 amigos, 3 amigos, 4 amigos. Amizade é algo que tem que ser cultivado. Eu te pergunto, quem são os seus amigos? Eu creio que nós devemos ter 2 tipos de pessoas que nós nos relacionamos, além dos familiares biológicos. São os irmãos na fé, onde nós vamos desenvolver amizade profunda. E aqueles que não são cristãos, que nós vamos também desenvolver amizade, mas com o propósito de influenciá-los e pregar o evangelho. Só esse é o propósito. Agora, onde nós desenvolvemos esse relacionamento profundo de intimidade uns com os outros, é no meio do corpo de Cristo. Fraternalmente amigos. Para isso nós precisamos ser misericordiosos, humildes e assim por diante. Então, queridos, aqui nós temos essas 4 formas maravilhosas de nós cultivarmos esse fruto do Espírito, para que nós de fato tenhamos uma vida abundante. Então nós combatemos as pragas. De que forma? Relacionamento com a palavra, relacionamento com o Espírito, autodisciplina e relacionamento com o corpo de Cristo. Vamos repetir isso. Como nós combatemos essas pragas e cultivamos? Primeiro, relacionamento com a palavra. Segundo, relacionamento com o Espírito. Terceiro, autodisciplina. E quarto, relacionamento com o corpo de Cristo. Vamos ficar em pé, por favor.